bem-vindos ao nosso videocast. Estamos falando sobre lixo no mar, como a contaminação por microplásticos afeta a nossa cidade, nosso meio ambiente, e no episódio de hoje nós vamos descobrir como se afeta a saúde humana. E para entender melhor como lidar com esse desafio, hoje nós estamos recebendo o professor Marcos Burra. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. É sempre muito bom poder participar com vocês, poder contribuir e, de alguma forma, poder esclarecer para as pessoas um tema tão polêmico quanto que é o lixo, né? E principalmente o lixo no mar, que tantas coisas as pessoas sabem, mas é muito pouco dentro da realidade que acontece para valer, né? Então, estamos aqui para contribuir. Professor, quero começar perguntando: quais são os principais riscos para uma pessoa que tem exposição ao microplástico dentro do mar, ao lixo no mar? Bom, a gente pode fazer um pequeno, eu acho que mais antes de falar essa parte de risco das pessoas, falar como é que isso acontece, tá? Como é que isso chega, qual é o caminho, né? Eu vou começar desde o início, realmente, quando a gente não usava muito plástico, e o plástico ele veio para substituir várias coisas com vantagens. Então vamos pensar, a gente sempre usou embalagens de papel, de papelão, ou embalagem de alguma coisa de madeira. O plástico ele veio para, a gente seria hipocrisia da nossa parte falar que é ruim, em todos os sentidos, porque ele substituiu com muita vantagem várias coisas. Ela substituiu muitas coisas que eram de madeira, muitas coisas que eram de outros materiais com vantagem. Então, só para vocês terem uma ideia, imagina hoje uma cirurgia hospitalar, se você não considerar o plástico do soro, as agulhas descartáveis, né? Tudo isso que é necessário, muitas coisas que são colocadas às vezes dentro do teu corpo como pedaço do marca-passo, tudo tem alguns pedaços de plástico pela baixo índice de rejeição, e ele tem uma vantagem que ao mesmo tempo é o seu problema, a durabilidade, né? Então o plástico ele veio para substituir com vantagem. O que acontece? A durabilidade dele, que acaba sendo, ao mesmo tempo, uma vantagem, acaba sendo um problema. Então, o problema não é, Ana Paula, o problema não é o uso do plástico. O problema é o uso excessivo e o descarte incorreto. Então, vamos pensar. Ana Paula, tem tempo isso máximo? Tem tempo máximo? Não. Então, vamos lá. Minutos. Quantos minutos? 30 minutos, 30. Tá. Então, vamos lá. Não. Então, eu vou falando, tá? Tudo bem? Tá. Ó, então, o que acontece? Vamos pensar que o plástico, como eu falei, ele veio substituir com vantagens, né, muitas coisas. Ele poderia muito pouco ser usado em menos quantidade. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou com 61 anos. Quando eu era mais jovem, a gente ia no supermercado, comprar 1 quilo de arroz, você comprava o quê? Trazia uma embalagem de papelão ou de papel, né? Pesava na hora, né? Ou você ia comprar um refrigerante, você levava uma vasilha de vidro, trocava, você comprava só o líquido. Em nome da praticidade, passou-se ao quê? A ter tudo pronto, né? Então você vai, pega 5 quilos de arroz, já está embalado no plástico, você pega... Aí eu coloco as pessoas que vão escutar isso para pensar um pouco. Você vai, por exemplo, numa farmácia, você compra um pack, aquele pack que está em oferta de 3 embalagens de pasta de dente. Aquelas 3 embalagens de pasta de dente, ela tem o plástico de fora, que envolve as 3 embalagens, ela tem a embalagem interna do plástico, a embalagem externa, perdão, que é de papel aluminizado, e depois tem a embalagem de dentro da própria pasta de dente, que tem a ponta de plástico. Então, para você ter um produto, você acaba tendo o quê? 3 embalagens, tá? Para você poder vender um produto. Então, a gente começou a perder a mão nesse tipo de coisa. Esses plásticos, eles acabam, as pessoas não se preocupam com coleta seletiva.
As coletas seletivas é uma realidade, Ana Paula, é uma realidade, Isabeli. Nós temos em Santos, cada bairro ele tem um dia que se passa a coleta seletiva. A maior parte desse material ele já é destinado para cooperativas para ser reaproveitado. O que acontece com as pessoas? Você vê naturalmente as pessoas, às vezes, está no carro, joga uma embalagem de plástico pela janela. A gente vê isso direto. Você vai na praia, as pessoas canudinho, né? Garrafas plásticas, sacolas plásticas, as pessoas deixam no local da própria praia, vem a maré e leva. Até eu achei, entre aspas, engraçado quando teve a campanha do canudinho, né? Não sei se vocês lembram. Gente, aquilo, me perdoem, aquilo é nada perto da maioria. Ficou todo mundo comprando canudinho de metal. Eu falei, gente, isso aí é que nem o iceberg. O iceberg, ele tem 5%, de 5% a 10% fora d'água, e o resto está para baixo d'água, né? Então, o canudinho é a pontinha do iceberg, né? As coisas são muito mais sérias. Então, esse plástico ele vai para o mar, tudo bem? Quando ele vai para o mar, ele acaba encontrando correntes marinhas. Quando ele encontra as correntes marinhas, ele viaja, né, através das correntes, e acaba encontrando correntes que acabam prendendo esse plástico em uma grande região, que ela fica uma corrente circular. Então, nós temos a grande mancha de plástico do Pacífico, nós temos as manchas de plástico dos oceanos. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma mancha de plástico no Pacífico, ou seja, um acúmulo de plástico do tamanho da França, do tamanho da França. São o que eles chamam ilhas de plástico. Fica o convite para quem escutar, é só digitar no Google ilha de plástico, vocês vão ver isso. E esse plástico ele fica na superfície da água. Ficando na superfície da água, ele impede a troca de oxigênio, né, que é necessário, o peixe respira oxigênio, e ele respira através das guelras o mesmo O2, o mesmo oxigênio que a gente respira, obviamente que é por um processo diferente, mas ele precisa ter essa troca de oxigênio que a movimentação das águas proporciona. Então, esse plástico forma essa camada imensa e não permite essa troca de oxigênio. Aí, com isso, o que acontece? Aquela região é morta, né? Nós não temos praticamente vida naquela região que tem essa ilha de plástico. Esses plásticos, como eles são muito demorados para se decompor, e depende muito do plástico, não dá para você falar para você, quanto tempo demora? Depende do plástico. Tem plástico que demora 50, 100, 200, 300, 400, depende de qual plástico que é. Tem o plástico sacolinha de supermercado, tem o plástico da caneta Bic, tem o plástico que é aquela parte dura dos para-choques do carro. Cada um é uma composição diferente, cada um produto químico diferente, com diferente tempo de decomposição. Esse plástico, ele não tem micro-organismos na cadeia produtiva, na cadeia da natureza para se decompor. Mas com a ação da água, do sal, ele começa a se decompor, até que se forma os microplásticos. Aí estamos chegando lá, nos microplásticos. Essa primeira coisa que ele faz, ele começa a se formar como se fosse uma pequena massa gelatinosa por cima da superfície. Essa massa gelatinosa é composta por microplásticos. Vamos lá. Alguns animais que ainda conseguem sobreviver nesse ambiente, alguns peixes, alguns animais marinhos, como o leão marinho, lobos marinhos ou algumas aves, eles confundem aquela parte brilhante do plástico com alimento, como peixe. Então eles engolem um pedaço de plástico, aquilo vai para o estômago dele. Tá? Chega uma hora que ele está com o estômago cheio de plástico e ele morre com o estômago cheio de plástico, porque ele não consegue mais se alimentar. Lobos marinhos, leões marinhos. Os peixes, eles acabam ingerindo através da água microplásticos. Tá? Esse microplástico, ele acaba chegando dentro da cadeia alimentar, ele acaba chegando no homem. Né? Então, hoje eu posso falar com certeza que praticamente não existe mais peixe no oceano que não tenha microplásticos. Né?
As fossas marianas, que é um dos locais mais profundos que o homem, através de um robô, ele já conseguiu chegar com o submarino robô, 10 quilômetros de profundidade, já encontraram microplásticos lá. Tá? Esse microplástico, ele chega na cadeia reprodutiva, da cadeia do homem, na cadeia alimentar. E aí ele vai para a placenta, tá? Ele vai para os bebês, ele vai para a tua alimentação. Só que, gente, nós não nos alimentamos de plástico, nós nos alimentamos de proteína, nós nos alimentamos de sais minerais, vitaminas, né? O plástico não faz parte da nossa cadeia alimentar. E esse plástico, ele é um produto difícil de degradar. E ele fica, às vezes ele começa a te acumular e começa a longo prazo a dar problemas de saúde. Então, há um grande problema de conscientização do quanto que eu vou usar e como eu devo descartar. Esse é um grande problema. Um exemplo, vou dar um exemplo muito... A gente vive uma sociedade de consumo, Ana Paula e Isabeli. A gente vive uma sociedade de consumo. Eu vejo, eu também dou aula em ensino médio, dou aula para adolescentes. Então, às vezes, você tem um celular com não sei quantos mega de memória RAM e não sei quantos pixels, né, de nitidez da tela. Lança um modelo novo, o pessoal fala, dependendo da situação financeira, esse meu anterior não serve. E aquele celular que tem a capa plástica, tem toda a base dele plástica, ele vai para o lixo. Isso acontece muito regularmente com várias coisas que se descartam. Né? Garrafinha plástica. Por que quando a gente pega uma garrafinha plástica, a gente não recolhe para o lixo seletivo? Não, vai para o lixo. E aí vai para um aterro sanitário. Chega no aterro sanitário, o tempo de decomposição também é longo. E de alguma forma, a gente não pode esquecer, Ana Paula e Isabeli, que todos os sistemas estão interligados. Você não pode pensar no mangue como uma coisa isolada. Esse mangue, ele tá ligado com o ecossistema marinho. Tá? Você não pode pensar na praia como um ecossistema isolado. Você não pode pensar no rio como um ecossistema isolado. Não existe jogar lixo para fora do país, do mundo, porque nós moramos no mundo, então não tem como jogar lixo para fora. Né? Então, todo esse material... Há pouco tempo, um aluno meu da engenharia ambiental trabalhava numa ONG. Ele foi, junto com essa ONG, recolher lixo de um mangue. Né? Porque você sabe que o mangue é um local de reprodução, tá? Também de alguns peixes, algumas espécies, crustáceos, camarões, né? Ou principalmente isso. Tá? Um dia a equipe recolheu 1 tonelada de lixo, basicamente plástico. 1 tonelada. Tá? Só que a informação que eles me passaram, essa ONG, é que no dia seguinte essa tonelada já é reposta automaticamente pelo homem. Isabeli e Ana Paula, vou pedir para a gente fazer uma conta rápida. Né? A gente tem o lixo direto e o lixo direto. Eu estou falando de plástico, mas eu quero falar de lixo de uma forma geral. Tá? A gente pode fazer uma conta rápida. É estimado que cada ser humano descarta 1 quilo de lixo por dia. Aí você fala assim, poxa, como é que eu descarto um lixo de quilo por dia? Pera, vamos pensar. Tem o lixo direto e o lixo indireto. Tá? Quando você chega a carne na tua casa, essa carne, ela já viajou e já gastou, já produziu lixo durante toda a produção do boi. Então, uma pessoa, em média, 1 quilo por dia. Vamos lá, uma pessoa com 5 pessoas em casa, 5 quilos por dia. Por mês, 5 vezes 3, 15, são 150 quilos por mês. Multiplica por 12, 1.500, 1.800 quilos. Ou seja, uma família de 5 pessoas, ela descarta 1 tonelada e 800 quilos
lixo por ano. Né? E muito desse lixo é plástico. Se vocês olharem na volta de vocês, eu estou aqui à minha volta, eu estou vendo o meu computador com carcaça de plástico, eu estou vendo onde eu ligo a luz, que é plástico, a minha tela de computador é plástico, o meu teclado é plástico, o meu mouse é plástico, o meu óculos é plástico, tá? A minha capa do óculos também é plástica. A minha impressora tem uma base de plástico. Nós vivemos num mundo de plástico. Então, volto a falar, hipocrisia, eu não gosto da palavra hipocrisia porque ela é muito usada, né? Mas seria errado da minha parte falar que o plástico ele não veio substituir muita coisa com vantagens, veio mudar. O grande erro é no uso excessivo e o grande erro é no descarte. Então, a gente tem que ter uma consciência sobre isso, porque isso... Imagina, por exemplo, um bebê que tenha microplásticos na sua placenta, no seu cordão umbilical. Isso não faz parte da constituição do corpo dele, mas já tem microplásticos da cordão umbilical. Tá? Próxima pergunta. E, professor, entrando nesse assunto, eu queria entender melhor em que medida o nosso corpo consegue absorver esses microplásticos. Então, vamos pensar assim, olha, vamos parar para pensar um pouco. A gente não tem uma forma de digerir esse microplástico. Não faz parte do nosso sistema, né? Não faz parte. Eu vou ser bem sincero com você, eu não tenho dados de saúde, tá? Em termos assim, quanto que a gente consegue eliminar. Tá? Agora, digerir, eu te garanto que não. A gente não tem o nosso suco gástrico, que é basicamente HCl, ácido clorídrico, enzimas, ele é preparado para digerir coisas do corpo humano, né? Agora, se você pensar, o plástico tem origem no petróleo, tá? Derivados do petróleo, que não fazem parte da nossa cadeia alimentar. Então, eu posso até, para enriquecer depois, eu posso ver a questão como é que eu vou falar? A questão do dados concretos de saúde sobre isso, porque é uma coisa, o microplástico é uma coisa um pouco recente, né? É uma coisa, entre aspas, um estudo, quer dizer, não é tão recente, mas um estudo de saúde. Eu fiz leva tempo, eu fiz doutorado em saúde, né? Eu sou químico, mas eu fiz doutorado em saúde coletiva. Então, um estudo de saúde, para ter como é que fala, ser confiável, ele precisa ter muito tempo. Estudo para esse acompanhamento, tudo. Mas eu posso até mandar para vocês, sem problema algum, tá? Estudos sobre isso. Eu tenho uma ex-aluna minha de ensino médio, que ela também fez doutorado, e ela trabalha com microplásticos. Eu posso pôr em contato, eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês, tá? Mas, com certeza, eu posso te falar, nós não temos essa estrutura para digerir isso daí. E, professor, você que é da saúde coletiva, existe histórico de doenças associadas ao uso e ao contato por água contaminada? Por exemplo, essa questão de pescadores, ribeirinhos. Se eu tenho alguma ideia de doenças associadas à água contaminada? De uma forma geral, Ana Paula? Geral. Isso. Tá, então, vai dar uns 30 minutos. É assim, ó, vamos lá, eu vou resumir, tá? O meu doutorado, eu adorei fazer. Foi, inclusive, com um professor da Unisantos maravilhoso, o Alfésio, que foi meu orientador, né? Eu peguei do SUS, o SUS você consegue, liberado, você consegue baixar dados de internação. Então, eu baixei 370 mil internações no período de 5 anos da Baixada Santista, de Peruíbe a Bertioga,
Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, Bertioga e Guarujá. Tá? Em todas essas cidades, 370 mil internações. Então você imagina uma planilha Excel, foi uma planilha Excel com 370 mil linhas. Né? Cada linha, ela tinha o dado, a idade do paciente que foi internado no sistema SUS, o local que ele morava, o sexo, quando ele foi internado, quando ele deu alta, o CID, que é o Código Internacional de Doenças, CID-1, CID-2, CID-3, os CIDs principais, né? E aí a gente consegue agrupar em doenças, né? Paralelamente, eu peguei os relatórios da CETESB. Esses relatórios da CETESB, eles são domínio público. Dos mesmos 5 anos que eu peguei as 370 mil intervenções, eu peguei as contaminações dos pontos de água. A CETESB lá faz análise de 19 pontos de água 4 vezes por ano. Então, vamos lá. Ela tem 19 pontos fixos de recolher água de Bertioga até Itanhaém, Peruíbe. Ela recolhe 4 vezes por ano, leva para o laboratório e faz análise. Tudo bem? E aí a gente vê quais são os principais contaminantes, tanto o material orgânico quanto o material inorgânico. Material orgânico, principalmente metais pesados, zinco, cádmio, mercúrio, chumbo, arsênio, né? E material orgânico são os materiais derivados de petróleo, derivados de plásticos, tá? Meu foco foi inorgânico, foi os metais. E aí a gente fez uma associação entre as doenças da Baixada, pode ser um próximo tema de podcast também, tá? A gente fez uma associação com as doenças da Baixada Santista e as principais poluentes das águas que abastecem as nossas casas, né? Cubatão jogaram a tabela periódica inteira lá, né? De tudo lá das águas de Cubatão, né? Então, é bem complicado. E a gente tem uma predominância de doenças na Baixada do sistema digestório, sistema respiratório e sistema circulatório. Essas são as 3 principais doenças aqui da Baixada Santista. Sistema digestório, ou seja, toda a parte digestiva, sistema circulatório e sistema respiratório. São as 3 principais doenças, que variam de cidade para cidade. Então, quando você vê esses dados, Ana Paula e Isabeli, vocês veem que é uma situação muito preocupante, porque as pessoas não têm ideia disso. As pessoas não têm ideia da quantidade de pessoas internadas com neoplasias, câncer, né, causadas por exemplo, vamos pensar uma coisa simples. A gente vai fazer um arrozinho. Fizemos um arroz, aí no final você raspa a panela de arroz, né, com a colher. Você está tirando um pouco de alumínio. Esse alumínio adora ir para o cérebro, tá? E aí dentro do cérebro ele causa acumulação, tá? Então, algumas coisas, alguns tipos, cada tipo de metal, ou cada tipo de substância, algumas substâncias orgânicas se acumulam no fígado, causam neoplasias no fígado. Então, a gente tem uma situação, eu não gosto, não vou entrar em política porque eu não gosto, mas a gente tem uma situação momentânea de negacionistas, né, negacionistas do meio ambiente, negacionistas do aquecimento global, negacionistas da poluição, que é muito sério. Está tendo COP, né, lá no Belém, né? A gente vê sempre os países rejeitando em nome do lucro, né? Aí eu já posso adiantar uma pergunta que você poderia fazer. Por que a gente não troca os plásticos convencionais pelo plástico, que eu trabalho com isso, né? A minha pesquisa da Unisantos é sobre bioplásticos. Os plásticos que eu sintetizo lá, em vez de 100 anos, eles se degradam em 6 meses. E, professor, vamos fazer essa pergunta mesmo. Por que a nossa sociedade não troca esses plásticos? Então, vamos lá. Você já deve ter visto alguns plásticos verdes em alguns supermercados.
que é o plástico ecológico, tá? Até um absurdo alguns supermercados cobrarem, né? Aquele plástico que é... Eu acho o plástico que é ruim, ninguém cobra. O plástico que você tem que pagar. Isso eu acho um absurdo. Então, aquele plástico é feito de cana-de-açúcar. Tá? A matéria-prima é a cana-de-açúcar. O que acontece? Nós temos toda uma estrutura industrial montada para fazer plástico à base de derivado de petróleo. Então, para quem gosta de química, as principais matérias-primas é o etênio e o propeno, né? Ou etileno e propileno, né? Que a indústria chama etileno e propileno. Elas são as principais matérias-primas dos plásticos convencionais. Toda a indústria da petroquímica, ela está montada para fazer plástico em cima disso. E o lucro é muito grande, né? O lucro é bem grande. Então, as duas empresas, os dois ramos de empresa que mais faturam no mundo é o ramo farmacêutico e o ramo petroquímico. Então, é difícil você... Eu não vou falar em política já falando, né? Você pega, por exemplo, o Trump. O Trump, a base de apoio dele é as empresas petroquímicas. É fácil, só você pegar alguém de relações internacionais, alguém de história, ele vai te confirmar isso. A indústria petroquímica apoia o Trump. Por quê? Porque sabe que ele nunca vai ser contra a indústria petroquímica. E aí, a indústria petroquímica continua, aí ele fica com as balelas que não tem aquecimento global, que não tem isso, né? O que acontece? Enquanto as pessoas não se conscientizarem que tem que mudar, e essas pessoas eu estou falando dirigentes de empresas que precisam mudar, tá? Trocar, não pensar só no lucro, a gente tem que fazer toda uma indústria voltada a fazer plástico de mandioca, fazer plástico de batata, fazer plástico de milho. A gente faz no laboratório. Você está convidada, Ana Paula, para ir lá. A Isabeli também está convidada para ir lá. A gente tem lá, fazendo sobre isso. Quando eu sintetizo, primeiro a gente sintetiza com os meus alunos de iniciação científica e a gente faz o estudo da degradação. O que é o estudo da degradação? O plástico que a gente faz, a gente enterra na terra, na areia, em água do mar e água doce. E vamos fazendo acompanhamento fotográfico e vendo ele se degradar. A cada 3 dias tira uma foto e vai verificando dentro da terra, dentro da água doce, água do mar, na areia, e ele vai se degradando. Em 4 meses, 6 meses, não existe mais plástico. Ele já voltou para o ciclo da natureza. Um dia, um aluno meu, muito inteligente, era dezembro, ele falou assim: professor, eu posso enterrar no jardim da Unisantos? Eu falei: pode, né? Aí era dezembro, ia sair de férias, ele foi lá no jardim, ali perto do Golcoff, né? O lugar que ninguém ia mexer ali, né? Ele abriu um buraco lá, colocou o plástico lá no fundo e saiu de férias. Quando ele voltou em fevereiro, não tinha mais plástico, né? Não tinha mais plástico. Então, são os trabalhos muito bonitos. E eu estou numa fase agora, Ana Paula e Isabeli, eu estou numa fase uma up do trabalho. Eu estou começando a sintetizar plástico a partir de resíduos. Eu estou fazendo plástico com lixo. Coisas que iriam para o lixo, eu estou fazendo virar plástico. Então a gente está com casca de batata, resíduos de crustáceos, casca de camarão. A casca de camarão vira um plástico. Essa casca de camarão, a gente pega o mercado de peixe, tá? Mercado de peixe, eles descartam não sei quantas toneladas por mês, eu não lembro agora os dados, descartam no mar. É um lixo. Tudo bem que ele se degrada mais rapidamente, mas é muito lixo que é descartado, toneladas mensais, né? Os resíduos, pele, escamas, toda a parte da barriga, né, do peixe, dos camarões, das lagostas, né? Então a gente está começando a trabalhar com esse material, já está um tempinho fazendo plásticos com resíduos. Então a ideia é aproveitar algo que iria para o lixo. Aí tem a ideia que chama-se logística reversa. O que é a logística reversa?
A logística é o caminho de um material. Você começa, por exemplo, computador. Você extrai o silício da mina, o silício você faz o chip você integra na placa do meio ambiente, essa placa a placa do meio ambiente, então a placa do circuito, o circuito você coloca no computador, o computador chega no consumidor, ele usa e joga fora. A logística reversa é pegar esse material e voltar para a cadeia produtiva. Então, pegar lixo e voltar para a cadeia produtiva. O Japão faz isso muito bem, tá? Eles têm alguns países europeus também têm uma logística reversa muito, muito bacana, tá? Para não descartar o mínimo possível. Quer saber se eu... A ideia é não produzir lixo, se produzir, aproveitar. Tá? E professor, nós falamos sobre microplásticos, né? Mas eu acho também válido a gente entrar no assunto de metais, né? Como você falou, foi um pouco a sua pesquisa, né? Como é que é? Desculpa? A gente falou sobre microplástico e você falou que a pesquisa foi sobre metais também, né? Isso. Eu acho válido a gente entrar nesse assunto e esse contato também ser humanos com metais é algo que gera doenças? Demais, Ana Paula. Tá. Vamos lá. Olha só. Cada metal que você ingere, tá? Ele tem um destino específico. Ele tem afinidade. Você tem, vamos pensar, o teu dente e os teus ossos basicamente são cálcio. De onde você vem o cálcio? Esse cálcio ele vem do leite, ele vem dos derivados lácteos, né? No caso, quando o bebê está amamentando, vem do leite materno, né? Para a constituição do dente, a constituição óssea. Então, esse cálcio, eu vou falar de química, mas de uma forma bem simples, né, para os ouvintes poderem entender. O cálcio, ele tem uma carga positiva 2. Ele é 2 positivo. Tá? Quando você contamina o meio ambiente com chumbo, né, com bário, que são metais pesados, eles têm carga positiva 2 também, como o cálcio. Eles acabam, o teu corpo, na hora de utilizar para fazer o teu osso, o teu dente, né? Porque você precisa repor, né? O cálcio, né? Ele acaba confundindo o chumbo e o bário, né? Com cálcio. Então ele acaba às vezes fazendo substituição. E esses metais são cancerígenos, tá? O alumínio, como eu falei antes, ele se acumula no cérebro. Algumas doenças mentais, como Alzheimer, Parkinson, também tem muitas causas no acúmulo de alumínio, tá? O zinco, ele tem algumas características também de se acumular em algumas... Cada metal, ele tem partes específicas. Nós temos doenças do sistema genital urinário, nós temos doenças do sistema circulatório. Cada uma tem um grupo de metais específicos que vai atuar. E de onde vêm esses metais, Isabeliana Paula? A gente tem aqui em Cubatão o grupo petroquímico, né? Um complexo petroquímico imenso com muitas empresas. Né? Eu não posso citar o nome das empresas por motivos óbvios, né? Mas algumas empresas não estão nem aí e eles descartam. Tá? Existem empresas que vão descartar o material e elas têm um cano para descartar no rio. Elas fazem o absurdo de estender o cano quilômetros à frente da empresa e descarta quilômetros à frente, para não parecer que é a empresa que está fazendo isso. Logicamente que eu não posso citar donos, né? Tem empresas que já deveriam ter trabalhado, também não posso citar o material, porque aí vai ser óbvio a empresa. Mas tem empresa que já deveria ter trabalhado com determinado metal no seu processo produtivo
há muito tempo, porque já está proibido. E ainda não trocou. E aí, eu como professor de química, eu visitei várias empresas e quando você vai, é tudo maravilhoso, né? Tem uma música antiga, vocês são novas, né? Mas tem uma música, acho que era do Gilberto Gil, tudo é divino, maravilhoso, né? Então você entra na empresa, tudo é divino, maravilhoso, mas não é isso. Não é isso que o rio te mostra. Aí, tem uma coisa, isso eu posso falar, porque é uma verdade. A CETESB fala assim, essa água, ela pode beber, porque ela está abaixo dos níveis permitidos. Então, por exemplo, você pode ter, sei lá, 6 ppb de mercúrio. ppb é partes por bilhão, tá? Para entender o que é ppb, eu não lembro se é 6 ppb, não lembro agora de cabeça. Mas se você divide essa sala em 1 bilhão de pedaços, se você tiver 6 partes do contaminante, é 6 ppb. 6 partes em 1 bilhão de partes. Tudo bem? Deu para entender? Ficou fácil? Tá. Então, o Ministério do Meio Ambiente, o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele determina o máximo que você pode ingerir. Quando você ingere essa quantidade abaixo, e muitas águas, muito da água que você recebe está com a quantidade abaixo, você fala, pô, beleza, só que você está recebendo isso. Aí você tem que pensar um conceito de saúde que seja a contaminação aguda e a contaminação crônica. Vamos diferenciar a contaminação aguda da crônica. Aguda é Brumadinho e Mariana. Lembra de Brumadinho e Mariana? Tá, o que aconteceu? Aliás, foi um crime ambiental, porque existem documentos provando que o local onde eles colocam os resíduos estava para romper, eles sabiam disso, existiam dados técnicos e ninguém ligou, né? Rompeu, foi para o rio, esse rio nem em 100 anos ele volta a ser como é, nem daqui a 100 anos ele vai voltar a ser como é, tá? Então, o que acontece? Isso é uma contaminação aguda, que é uma quantidade grande de uma vez só. O que é contaminação crônica? Você, Ana Paula, vai viver até 95 anos. A Isabeli também, né? Se Deus quiser, né? Aí, vocês vão viver até 95 anos tomando aguinha todo dia, com um pouquinho de mercúrio, um pouquinho de chumbo, um pouquinho de cádmio, um pouquinho de arsênio, todo dia, um pouquinho de derivado de plástico, né? A vida inteira tomando um pouquinho. Então isso é uma contaminação crônica, né? Para algumas pessoas, elas podem passar a vida inteira, isso aí é muito característico da situação, mas para algumas não, uma contaminação crônica ela pode causar problemas. Então, a saúde coletiva, que é a área que eu fiz o doutorado, ela leva muito em consideração a contaminação crônica. Tá? Então não basta você ter uma água. A água que a gente bebe é uma água boa, tá? A água que a gente bebe. Aí você fala assim, prof, mas e esses pontos de coleta? Então, esses pontos de coleta que a CETESB faz é antes do tratamento, é em rio mesmo, tá? Lembra que eu falei que tem 19 pontos de coleta que eles vêm para ver a contaminação? Só que é antes de passar na estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, ela deixa a água chegar na tua casa uma água boa. Né? Só que tudo em pequenininha quantidade. Né? Algumas até precisam de equipamentos ultra sofisticados para detectar. Mas você vai beber isso a vida inteira. E aí, como eu falei, cada metal especificamente, cada matéria orgânica vai ter um destino. Né? Para entender esse lance de destino, não sei se vocês já fizeram ressonância magnética nuclear, tomografia computadorizada, não sei se vocês fizeram, tem um contraste. Quando você quer analisar o iodo, ou quando você quer analisar a tireoide, você injeta iodo, porque o iodo adora a tireoide. Então o iodo radioativo vai lá para a tireoide, ilumina a tomografia ou a ressonância, e você consegue enxergar melhor a tireoide e ver o funcionamento. Então é uma afinidade, entre aspas, uma afinidade do iodo pela tireoide, né, pela glândula tireoide. Tá? Então tem muito isso. Tá? Tá, professor, para finalizar, eu quero te perguntar
o nosso sistema de saúde pública, ele está preparado para receber pacientes que entram em contato com essa água contaminada? Eu vou te falar, o nosso sistema de saúde, eu nunca morei no exterior, né? Eu também nunca fui para a Europa, nunca fui para os Estados Unidos, né? O professor não tem essas possibilidades, né? Mas assim, eu conheço pessoas que foram, que moraram, né? Muito triste as pessoas falarem mal do nosso sistema de saúde. Outras pessoas, não falo, pelo amor de Deus, não estou falando de vocês. Quando as pessoas falarem mal do sistema de saúde. Primeiro, nós temos condição, vou ser bem objetivo com essa resposta, nós temos condições de tratar das doenças. Temos sim. Tá? Nós temos condições de tratar das doenças. Talvez o que nós não estamos ainda preparados é uma conscientização coletiva para saber que muito do que das nossas doenças são causadas por nós mesmos, pelas nossas atitudes que nós devemos no dia a dia. Como eu te falei, a primeira aula que eu dou na engenharia ambiental, eu falo assim, quantos daqui fazem coleta coletiva, seletiva? Quantos daqui ainda jogam óleo na pia? Então, a gente ainda não tem uma conscientização que as nossas atitudes, né, tanto atitudes mentais como atitudes, ações do dia a dia, podem fazer mal para a nossa saúde. Agora, o nosso sistema de saúde, nós temos um sistema de saúde muito bom, com médicos. Aí você fala assim, o SUS, não sei o que, é uma porcaria. A gente tem que analisar isso de uma forma muito ampla, porque existem algumas cidades que o SUS realmente não é bom, mas isso depende da administração local. Vou citar um exemplo. Eu falei para vocês que eu vou fazer uma implante coclear, né? Falei para vocês. Isso eu estou fazendo pela Unimed, porque é um pouquinho mais rápido. A Unimed vai cobrir. Mas se eu fosse fazer pelo SUS, eu faria. E é uma cirurgia nada barata. Tá? E o SUS pagaria. Tá? Então, gente, se vocês conversarem com o pessoal da saúde coletiva da Unisantos, a Lourdes, professora Lourdes, professor Alfésio, eles têm uns dados maravilhosos do SUS. Eu trabalhei, né, com os dados do SUS. O SUS salva vidas. O SUS salva vidas. Então, nós temos condições de receber as pessoas doentes? Sim. Só que a gente tem muita gente doente. Precisava se investir mais. Tá? Tem muita gente. E muita gente que é doente não sabe. Muita gente que é doente e só vai quando a situação está muito ruim. Então, precisa... Gente, povo educado não fica doente. Ou fica menos doente, vamos assim dizer, né? Porque ele vai ter atitudes melhores, né? Infelizmente, pela situação que a gente vê no nosso país, que não valoriza a educação, não valoriza o professor, não valoriza a criação. É mais importante se o Neymar tá ficando com quem, vai jogar futebol hoje, se o fulano, o MC, não sei o que, vai tocar. Isso gera notícia. Agora, se a educação é boa, né? Isso, infelizmente, não é um desabafo, é uma realidade, né? Então, mas nós temos um bom sistema de saúde no nosso país. Temos sim. Bom, professor, a gente tem que terminar, mas nós queremos agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada, viu? Ana Paula, Isabeli, eu já vou me colocando à disposição. Isso que nós fizemos hoje é uma coisa que eu gosto muito, tá? É uma coisa... Você pode ver, eu tenho algumas... Depois eu posso te passar. Se vocês quiserem, entra no meu Lattes. Tem outras participações, a tribuna. Eu tive TCC de tribuna já, né? Então eu gosto muito de divulgar esse tipo de coisa, porque faz parte da tarefa do professor. O professor tem que aprender, e não é para guardar para ele, é para passar para frente, né? Então a gente precisa fazer isso. Então, a gente poder divulgar isso. E eu estou me colocando à disposição. Professor, mais uma vez ouviu.
Lembrando que esse videocast é finalmente para isso, né? Para alimentar a educação, a conscientização da nossa sociedade. Então, muito obrigada a todos que assistiram.